Que alegria estarmos juntos mais uma vez para desfrutar desta presença, do testemunho dos santos, essa presença que nos cativa sempre mais a buscar novos ideais, a renovar e, sobretudo, buscar a vida de radicalidade. Se você tem um desejo de crescimento espiritual, sem dúvida, a vida também pode passar por esses exemplos dos grandes santos. Você é mais do que o nosso convidado, fique conosco, aproveite também todo o conteúdo do canal que é dedicado a este crescimento espiritual. Se inscreva se você está chegando a primeira vez e vamos juntos para o santo de hoje. Hoje a igreja celebra uma grande figura dos primeiros séculos, uma personalidade eminente, um gigante da fé e da igreja. Estou falando nada menos do que Santo Irineu de Lyon. Ele foi um dos gigantes entre os padres da igreja que foram, sobretudo, exemplos ali para os primeiros cristãos e que brilharam realmente a partir de suas reflexões e daquilo que foi a contribuição teológica que ele trouxe para a igreja. Eles se tornaram para nós como guardiões da fé, defenderam a verdade e enfrentaram muitas heresias que nasceram naquele tempo, que de certa forma foram responsáveis também pelo que chamamos hoje da tradição da igreja. Enfim, Santo Irineu era grego de nascimento, filho de pais cristãos, foi discípulo de Policarpo, um outro grande santo, também temos aí já para você no canal. Pôde-se recolher, sobretudo da vida dele, essa tradição apostólica, pois Policarpo fora consagrado bispo pelo próprio João Evangelista e que torna importantíssimo também dentro dos testemunhos doutrinais, ou seja, vamos passando aí de uma geração a outra, né, vai se passando a tradição e, sobretudo, esse compromisso com aquilo que é reflexão teológica, que é reflexão sobre Deus. Ele foi ordenado, então, por São Policarpo, que o enviou para a Gália, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedente do Oriente. Lá ele trabalhou ao lado do primeiro bispo da cidade, que o enviou para junto do Papa, para resolver aquela delicada questão doutrinal que muitas vezes aparecia aí pelos hereges montanistas. Esses fanáticos vindos do Oriente pregavam desprezo pelas coisas do mundo, anunciando o breve retorno de Cristo para um juízo final. Contudo, o Papa, quando Irineu foi tomado pela surpresa da barbárie e a perseguição decretada pelo imperador, rapidamente atingiu a cidade, ocasionando assim um grande massacre na região. Temos aí a morte de vários cristãos, um testemunho de fé. Um ano depois, Irineu retornou aonde ele foi eleito e aclamado sucessor do bispo que foi martirizado. Nesse cargo, ele permaneceu durante 25 anos e ocupou-se da evangelização, combateu principalmente a heresia gnóstica, além de outras heresias que se proliferaram na região nos primeiros tempos. Padre Irineu obteve êxito também junto à questão da comemoração da festa da Páscoa, quando ele pediu que atuasse como moderador para manter a união entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. A obra escrita por Santo Irineu mais importante foi seu tratado contra heresias, onde ele fala contra o falso gnose e depois ele atua também contra as heresias de sua época. O texto que estava originalmente em grego se perdeu, mas chega até nós por traduções em latim, que podemos então desfrutar deste grande tratado de teologia. Mas a sua importância não para por aí, somente no aspecto teológico. Ele também vai colocar de modo especial a questão da autoridade doutrinal da igreja, mas ainda também no lado histórico, pois documentou e apresentou quadros vivos das batalhas e lutas de sua época. Mais tarde, um outro tratado chamado Demonstração da Pregação Apostólica foi encontrado inteiro numa tradução armênia, além de vários fragmentos de outras obras, cartas, discursos e pequenos tratados. Você percebe uma obra vasta e de um coração assim, voltado, sobretudo, a dar as estruturas teológicas para a igreja. Para Irineu, que expôs com clareza as verdades da fé, o credo apostólico era a chave para interpretar o Evangelho. A glória de Deus dá a vida e por isso aqueles que vêm, Deus recebem a vida. É uma expressão muito próxima que você vai vendo de São João. Lembra que ele foi fazendo este caminho, né? São João, aí nós temos São Policarpo e logo ele que foi recebendo. Então você vê expressões como a vida, como o dar-se, o reconhecer. Ele vai dizer assim, quem não recebeu a vida não pode viver.
porque a vida só pode ser recebida com a participação do ser divino. Pois bem, esta participação consiste em ver a Deus e em gozar de sua bondade. Logo, os homens verão a Deus para viver e se tornarão imortais e divinos em virtude da visão de Deus. Percebe? O ver é como tocar o verbo através da visão, mas ao mesmo tempo essa é a vida, né? Muito aí essa proximidade com São João. Irineu morreu então mártir e as suas relíquias estão sepultadas junto aos mártires da igreja na cátedra da cidade. Pedimos a intercessão de Santo Irineu por toda a igreja, os membros do clero, por também aqueles leigos que fazem parte, que foram eleitos, consagrados e que possam ser também renovados no cumprimento da missão como pregadores e evangelizadores de Cristo. Pedimos que possamos ser realmente confirmados naquilo que é o nosso batismo, para sejamos realmente esta vida, né, que floresce em meio ao conhecimento de Deus. E cada vez conhecendo Ele mais, possamos levar este Deus às pessoas. Ele fazia isso com bastante empenho, a preocupação com tudo aquilo que acontecia à sua volta. Quantas vezes nós paramos e nos preocupamos com situações que acontecem dentro das famílias, dentro daquilo que é a educação das nossas escolas, aquilo que vai chegando através dos meios de comunicação. Quantas coisas têm batido em direção contrária ao Evangelho. E o quanto é importante nós termos realmente fincados aí as bases, né, sólidas da nossa fé, para justamente as heresias do nosso tempo, aquelas distinções que muitas vezes não são feitas de forma correta, mas vai se dando falsas realidades de verdade, de compreensão do que é o correto. Isso tudo precisamos pensar, analisar e olhar justamente para essas tradições deixadas por grandes santos como Santo Irineu, para que possamos realmente caminharmos na direção correta. Que Deus possa nos abençoar pela intercessão de Santo Irineu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.